5 jogadores que ainda podem fechar com o Goiás para a sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer algumas alternativas no campo ofensivo, algumas delas que já foram procuradas pelo Goiás nesta atual temporada, também olhando o cenário de hoje, quais são as posições que a diretoria está mais atenta nesse mercado da bola e dando também sopa na disponibilidade hoje no futebol. Quais são os jogadores que estão livres, por exemplo, até alguns brasileiros com boas passagens no futebol do exterior, que acho que até podem reforçar o Goiás na sequência da segunda divisão, e olhando também a necessidade do Lucas Andrino dar uma chacoalhada, tanto nesse elenco, em termos de motivação, quanto também na chegada de melhores atletas, que no meu entendimento é fundamental, para se o Goiás quiser ou não subir para a Série A do ano seguinte. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e comprar o seu veículo com Atitude Multimarcas, o gordinho mais gente boa do Brasil, torcedor do Goiás, o Brunão, que é fã aqui também do canal, muito obrigado a ele. Ele que oferece para você as melhores condições para você sair de carro novo ainda nesse ano de 2024, com entrada facilitada e parcelas que cabem no seu bolso, a partir de R$500 com a Atitude Multimarcas. E fechando o negócio, vindo aqui pelo YouTube do Goiás News, você ganha uma camisa do Goiás na hora, seja na compra do seu veículo ou na venda. Você que está com um carro usado, está pensando em trocar ele, venda o seu veículo também lá com a Atitude Multimarcas e ganha uma camisa do Goiás na hora, só falar que veio aqui pelo canal. Vou deixar todas as informações, desde carros mais básicos até outros carros mais chiques, importados, para você que está querendo dar um up aí também na sua vida, na sua qualidade também de trânsito. Peço para você conferir o nosso apoiador aqui do canal. Todas as informações, o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre contratações, a necessidade do Goiás reforçar o seu elenco para a sequência da Série B. Eu tenho duas opiniões a respeito desse assunto e tenho uma informação também para trazer aqui para vocês. Primeiramente, a minha opinião, o Goiás ele consegue subir com esse time para a Série A? Eu acho que é até possível, tá? Por quê? Porque tem alguns jogadores de experiência, até uma certa qualidade, só que no meu entendimento seria muito arriscado para o Goiás contar apenas com esses jogadores que já demonstraram uma má vontade, vamos colocar assim, na época do Márcio Sanage, e que até aqui com o Mancini, que vem fazendo um trabalho ok. Se você pegar em 3 jogos, o Goiás conseguiu somar 5 pontos, sendo eles adversários um São Paulo em casa e a Ponte Preta fora. Então assim, é um trabalho completamente aceitável, só que para mim é arriscar demais. Um Goiás que tem uma condição financeira ok para esse ano, não estou falando que o Goiás tem dinheiro para trazer o Pedro Raul e o Michael de volta sem fazer nenhuma dívida. Não é tão simples assim. Apesar que daria, né, se o Goiás fosse, obviamente, um maluco aí para gastar tudo. Acho que não é necessário. Só que pelo menos um jogador diferenciado a mais, né, aquele que seria o Thiago Galhardo no começo para a Série B, eu acho assim de extrema importância para o Goiás pensar em acesso, para não colocar somente a expectativa, a responsabilidade nesses jogadores que estão aí atualmente e até mesmo, por que não, olhar outras posições. Hoje, o que eu tenho de informação é que o Goiás está atento no campo ofensivo. Talvez um meio atacante ou um ponto de direita, talvez até mesmo um segundo atacante ali para disputar a posição com o Edu, com o Galhardo, com o Ângelo Rodrigues também para a sequência da Série B. Eu tenho a expectativa que o Goiás traga até esses dois nomes, mas sendo honesto aqui com vocês, não me surpreenderia em absolutamente nada se mais nenhum jogador fosse contratado pelo Goiás. Até porque se você pegar a janela do Andrino é muito ruim, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar para vocês na tela final. Qual seria esse jogador então, Guilherme? Um cara que foi procurado pelo Goiás nesse ano é o Gustavo Mosquito, né? Um Mosquito que rescindiu o seu contrato no Corinthians. Existe uma informação de que o Corinthians vai entrar com uma ação para o clube que contratar o Mosquito novamente. Pode ser o Vitória, né? O Vitória hoje, segundo o Globo Esporte, tem sim negociações de andamento com o jogador. Ele deve reforçar o Vitória, o que a gente tem de informação até aqui, mas ainda não está fechado. Assim, não acho que o Gustavo Mosquito seja um craque. Só que para a posição que o Goiás precisa hoje, né, um jogador um pouco mais experiente, por exemplo, do que o Wellington Matheus. Acho que o Goiás precisa urgentemente disso e não pode contar apenas com o Rildo e o Matheus Gonçalves, que foram os dois pontas que chegaram para serem soluções. O Matheus até vem jogando bem, só que para mim o Goiás precisa trazer mais um ponta esquerda, mais um ponta direito talvez. Gustavo, que é destro, 1,68 m de altura, nessa temporada só 1 gol e 2 assistências. A melhor temporada dele pelo Corinthians foi em 2021, com 6 gols
e 3 passes para os seus companheiros, já atuou também pelo Vila Nova. Acho que seria uma boa contratação, tá? Algumas informações não contam de que ele recebe mais ou menos na casa de 250 mil reais. Um outro nome também que eu gosto é o Lucas Fernandes. Esse não foi procurado pelo Goiás nesse ano, ele já foi especulado, se eu não estiver enganado, ali em 2019, 2020, quando ele estava em Portugal, mas não houve proposta do Goiás, não. O Lucas, que hoje está no Cuiabá, e até foi titular contra o Atlético Mineiro, mas é um jogador que pouco participou nessa temporada. Acho que você vai se lembrar dele, Lucas Fernandes em São Paulo, Botafogo, também atuou pelo Portimonense, contra o Goiás aqui na Serrinha na Copa do Brasil, jogou muito bem, entrou nos minutos finais, bateu algumas faltas perigosas, bateu de fora da área também, é um jogador de boa mobilidade. Para mim, na Série B, acho que não é um cara para chegar no Goiás hoje e marcar 10, 15 gols, tá? Também não é assim, só que para essa posição de um 10, um meio ofensivo, com boa batida na bola, bola parada, acho que o Lucas Fernandes seria sim uma boa solução. Ele ainda pertence ao Portimonense, só está emprestado ao Cuiabá até o final dessa temporada. No Campeonato Brasileiro, soma apenas 10 partidas, não marcou gols até aqui. Foi titular em apenas 2 jogos. Acho que é um nome interessante sim, olhando a realidade de Série B. Pode deixar o seu pitaco também sobre o Lucas Fernandes. Essa seria a minha indicação aí no meio de campo. Um nome que eu não comentei, por exemplo, nos outros vídeos. Sobre alguns nomes no campo ofensivo que foram procurados pelo Goiás nesse ano, olha, tem o Rossi, né? O Rossi que hoje está numa situação, está escanteado no Vasco da Gama, vem jogando com pouca frequência. Existe o interesse, né, nessa temporada. Ele já foi procurado pelo Goiás e pelo Santos. Agora, recentemente, Chapecoense, Sport e também o Paysandu entraram em contato com os representantes do atleta. Também um jogador caro, nessa faixa de 300 mil reais mensais, que teve o acerto com o Goiás no começo da Série B. Eu acho que o Rossi seria assim, um nome interessante nessa ponta direita. Acho que para a Série B é um nome que pode sim funcionar. Existe uma diferença em termos de qualidade técnica muito grande em relação à primeira divisão e à Série B. Então não quer dizer que um jogador que não tenha números extraordinários na Série A desse ano, que não podem ser bons reforços, por exemplo, para o Goiás. É só você pegar um exemplo do Mirassol, que contratou vários jogadores que estavam, inclusive, mal no Vitória, e hoje o Mirassol é o líder da Série B. Então existe essa diferença e há jogadores que conseguem render melhor na segunda divisão. Acho que o Rossi seria sim essa contratação, esse nome diferenciado para o Goiás tentar colocar as coisas em eixo. O Eric também, comentei sobre ele na live desta segunda-feira. O Eric foi procurado pelo Goiás também depois da janela fechar, né, antes da reabertura da janela internacional, que fica à disposição até o próximo dia 2 de setembro. Está em reta final de contrato no Japão, o vínculo se encerra em janeiro, não faz uma temporada muito boa até aqui, 3 gols e 3 assistências em 21 jogos. Também acho que seria essa grande contratação, vamos colocar assim. O Paulinho, meio atacante, ex-Corinthians e Barcelona, também foi sondado pelo Goiás, essa informação do Imprensa Verde, não evoluiu para a proposta. Eu acho que o Paulinho seria, óbvio, né, em termos técnicos, um excelente jogador para o Goiás. Só que é uma contratação arriscada, né, porque ele se lesiona com muita frequência, também não é barato, então ele não chegaria, por exemplo, num time igual o Goiás, o Sport, que procurou o jogador também por menos de 300, 400 mil por mês, então acaba que, para mim, acho que o Goiás poderia ser um pouco mais criativo. O Douglas Costa, essa seria também uma outra indicação que eu faria. Você pode até pensar que é muito alto, mas lá no Fluminense ele tinha um salário que no máximo chegaria a 400 e pouquinhos mil por mês, com premiação de título incluso nessa história também. Então assim, não é aquele jogador de 1,5 milhão de reais, igual foi, por exemplo, no Grêmio e no futebol dos Estados Unidos. Eu contrataria assim o Douglas Costa, tá? Sendo sincero aqui com vocês, se o Goiás conseguisse chegar em uma faixa de uns 300 mil, etc., o Goiás pode não ser o clube hoje que está sobrando dinheiro para tudo, mas pelo menos para uma contratação diferenciada, eu acho que é sim necessário, tá? Mas o Douglas Costa não foi procurado. O Alexandre Pato, teve sim uma sondagem do Goiás, tá? Se você perguntar aí para o Andrino, ele vai desmentir, mas o Goiás teve sim uma sondagem para entender a situação do jogador lá no começo da Série B, não teve proposta. Naquele momento tinha a proposta pelo Alex Teixeira e pelo Rossi, tá? Mas pelo Pato não avançou. Olha, eu gosto do Pato, acho que é um nome até mesmo pensando em um cenário de marketing e etc. Um cara que agregaria muito. Recentemente ele foi especulado em alguns clubes da Índia, por exemplo, só que não teve também nada oficial. Só que para agora, acho que o Goiás ele precisa contratar um jogador que esteja de fato agregando, né? Ou jogando com um pouco mais
de frequência. O Pato não atua desde o final do ano passado, ainda é novo, tem 34 anos, acho que serve sim, tá? Serviria para um Goiás, para um Sport, para um Santos na Série B. Tem a questão de lesão, só que no ano passado, pelo menos pelo São Paulo, não teve tantas lesões assim, ainda assim foi escalado poucas vezes, apenas 10 aparições. E uma outra indicação que eu faria para o Goiás, e o Pato ele recebia 120 mil por mês lá no São Paulo, segundo o Nicola. Uma outra indicação que eu faria é do Jean Mota, acho que você vai se lembrar dele, o Jean Mota em Santos, Portuguesa, Fortaleza, hoje Estados Unidos também, ele está hoje no Vitória, não vem jogando bem, tá? A fase dele no Vitória é assim ruim, tem contrato até o final do ano que vem, também é um jogador caro, e é querido pelo técnico Thiago Carpini. Só que assim, acho que para o Goiás, né, seria uma contratação interessante também. Olhando a Série B de Campeonato Brasileiro, na temporada até aqui pelo Vitória não funcionou, em 18 jogos só conseguiu titular em 4 deles, um gol marcado e uma assistência, inclusive um gol na Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também sobre o Jean Mota, 30 anos de idade, ex-Inter Miami, é um jogador que geralmente faz mais uma função de um meia central, um segundo meio campista, mas também pode atuar um pouquinho mais avançado. Quem que você contrataria para essa janela de transferências? Algumas opções dando sopa aí no mercado da bola. Jogadores que estão 100% livres, né? Tem o Gustavo Mosquito, o Douglas Costa, o Alexandre Pato e o Paulinho, né? Eu separei esses 4 jogadores aqui no nosso vídeo. Tem outros também, mas que no meu entendimento não seria aquela contratação para mudar a cara do Goiás. Se for para trazer outro jogador com um perfil, com o histórico, por exemplo, do Rio, do Regis, do Rafael Gava, acho que o Goiás dá para se contentar com aquilo que tem hoje. Mas para mim, se não contratar pelo menos 1 ou 2 nomes diferenciados, o Goiás não vai conseguir subir para a primeira divisão. Pode deixar a sua opinião, pode acontecer, enfim, mas eu não apostaria somente neste trabalho, vamos colocar assim, do Wagner Mancini, de chegar a ser o responsável por mudar tudo dentro do elenco do Goiás, sendo que dá sim para ser um pouco mais ousado, um pouquinho mais criativo e contratar alguém melhor. Aliás, na questão de jogadores, tá? Não de técnico ainda. Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e conferir o link da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Entradas facilitadas e com parcelas que cabem no seu bolso. A partir de R$500 você sai de carro novo com a Atitude Multimarcas e ainda ganha uma camisa do Goiás. Vou deixar todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!